Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, estou aqui para fazer mais uma revisão do conteúdo trabalhado em sala de aula. E hoje nós vamos trabalhar sobre o mundo subdesenvolvido. Vocês podem estar acompanhando todas as minhas aulas pelo meu canal, pelo meu blog, tá bom? Ou pelo meu canal no YouTube. Ok, vamos lá então. Vamos entender a divisão econômica do mundo atual. Bom, hoje nós temos essa divisão aqui que é bastante aceita. Nós temos a divisão entre os países do norte rico e os países do sul pobre. Onde os países do norte rico, nós temos aqui Canadá e Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, alguns da Europa Oriental, como é o caso da parte europeia da Rússia, o Japão, e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Nessa região aqui nós temos os países que sofrem uma influência muito grande do Japão. Apesar de não entrarmos, alguns especialistas gostam de colocar os países dos tigres asiáticos aqui também, né? Aqui nós temos os países que fazem parte da área de influência da União Europeia e aqui os países que fazem parte da área de influência dos Estados Unidos. Bom, mas o que qualifica um país como pobre ou como rico? Tem alguns fatores que qualificam. Vamos dar uma observada. Ok? Vamos lá então. O que qualifica? Olha só, pequena participação do setor primário no PIB ou no PEA. Os países ricos, pessoal, têm pouca participação do setor primário nas riquezas do país e tem pouca mão de obra no setor primário, na agropecuária ou na extração de produtos mineroenergéticos, né, como o petróleo. Ampla e diversificada produção industrial. Os países ricos têm uma grande quantidade de indústrias e conseguem produzir muito e vender bastante esses produtos. Intensa atividade econômica do setor terciário. Não apenas uma grande quantidade de pessoas trabalhando nesse setor, mas também com mão de obra qualificada. Grandes avanços tecnológicos e elevados investimentos em pesquisa e educação. Elevada população urbana em espaços com bom grau de organização. As grandes cidades dos países ricos, né, têm excelentes espaços de organização. As coisas funcionam direito. Escolas, faculdades, sistema médico, pronto-socorro, né, muito melhor do que nos países pobres. Alto consumo interno. A população ganha bem e, como consequência, acaba consumindo bastante, o que gera uma boa estrutura econômica para os países. Exportação de produtos industrializados e de tecnologia. Sedes de transnacionais e de banco. Os países ricos, a sede das grandes indústrias, né, e dos grandes setores de banco, das bolsas de valores, ficam nos países ricos. Centro de decisões que controlam a globalização. Pessoal, agora vamos fazer uma pequena análise dos países subdesenvolvidos ou pobres, né? Por que eles são subdesenvolvidos ou pobres? É o contrário do que nós vimos anteriormente. Possui uma média alta da participação do setor primário, tanto no PIB como no PEA. Ou seja, os países subdesenvolvidos ou pobres, eles têm uma grande quantidade de pessoas, né, em idade produtiva, trabalhando na agropecuária ou na extração de recursos minerais. E boa parte da economia dos países tem na agropecuária, né, ou na extração de recursos minerais sua principal fonte de riqueza. Pequena ou inexistente produção industrial. O país, quando ele é muito pobre, ele tem pouca participação da indústria, pouca produção industrial. E quando tem, geralmente é de produtos manufaturados. Baixa atividade ou hipertrofia do setor terciário. Pessoal, ou um ou outro, né? No caso da hipertrofia, a mão de obra é desqualificada, com baixa qualificação e, portanto, muito mal remunerada. Com destaque, né, para os serviços informais, né, para os trabalhadores autônomos. Atraso ou dependência tecnológica. Os países pobres têm muita dependência dos países ricos no contexto da tecnologia. Carência de investimentos estrangeiros. É muito necessário esses investimentos para os países pobres, tá? Pequena população urbana. No caso
nos casos em que ela é elevada, o espaço é desorganizado e com graves problemas sociais. Isso é muito importante a gente frisar, pessoal. Nos países pobres, aliás, mais da metade das grandes cidades do mundo são em países pobres, né? Mas essa urbanização aconteceu sem um planejamento. Isso gerou graves problemas sociais, tá? Baixo consumo interno. O povo ganha pouco, por consequência, consome pouco. Exportação de produtos minero-energéticos e agrícolas. Em alguns casos, há exportação de produtos industriais. É o caso da Índia, da China, dos tigres asiáticos, que são considerados pobres, mas que são grandes produtores de produtos industriais, tá? Mas, no geral, os países pobres, eles produzem e exportam produtos minero-energéticos, minério de ferro, petróleo, carvão mineral, ou possuem atividade agrícola. Importação de bens de consumo e tecnologia. E presença de filiais de transnacionais e bancos. Eu vou voltar aqui, mais uma vez, nessa pequena população urbana ou os graves problemas sociais. Aqui, pessoal, destaque para a formação de favela, para bairros pobres, tá bom? Destaque para os problemas ambientais urbanos, porque não estavam preparados para receber essa grande quantidade de pessoas. Bom, agora eu vou fazer um pouco mais detalhado uma maneira da gente medir esse subdesenvolvimento. O IDH normalmente é baixo, bem próximo de zero. Por quê? Tem poucos investimentos em educação, a estrutura de saúde, né, que é um dos pilares do IDH, é bastante carente, então a expectativa de vida é baixa, tem pouquíssimos investimentos em educação, tornando a mão de obra desqualificada, dependência da economia primária, né? Quando eu falo dependência da economia primária, eu estou falando que boa parte da economia é voltada para a agropecuária ou para a extração de recursos minerais. No caso da agropecuária, tem a economia de subsistência, ou seja, as pequenas propriedades, o pessoal só faz para comer, né? Tem as plantations, que no caso é as grandes extensões de terras, né? Os grandes latifúndios, que hoje em dia são mecanizados, mas produzem produtos tropicais destinados à exportação. E o contexto de ter sido afetado pela Revolução Verde, que aconteceu nos Estados Unidos entre a década de 1950 e 1960, deixando os países pobres dependendo da tecnologia dos países ricos, né, com o caso de fertilizantes, maquinários e assim por diante. Elevada parcela de trabalhadores no campo. Setor secundário, ou seja, as indústrias são muito carentes, muito dependentes, né? Setor terciário hipertrofiado, quando existe, né, é hipertrofiado e no contexto também de ter muito trabalhador autônomo, né? Você vê muito camelô, você vê muito vendedor de cachorro-quente, de salgadinho na rua, é porque, né, os outros demais setores da economia também são carentes. Graves problemas demográficos, pessoal, como formação de favela, bairros pobres, a incidência de violência urbana, né, a marginalização, o tráfico de drogas e assim por diante, é muito comum, tá? E problemas ambientais urbanos, né, inversão térmica, ilhas de calor, problemas com esgoto a céu aberto, problemas com transmissão de doenças urbanas, isso é bastante comum em países pobres, tá? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa nossa revisão, mega relâmpago, né? Espero que tenha deixado bastante claro esses tópicos. Espero que vocês tenham entendido bem como a gente consegue definir um país quando ele é pobre e quando ele é rico, tá? Então, não basta você ter muito dinheiro, não basta ter um PIB bastante elevado. Você tem que ter uma boa divisão de renda, tá? Tem que ter um bom IDH. É isso aí, pessoal. Fica com Deus e até a próxima.